Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde. Para mim, boa tarde, né? Para vocês pode ser manhã, ou tarde, ou noite. Eu não sei que horas que vocês vão abrir isso daí. Vou passar isso aqui para cá e vamos voltar aqui. Então, na última aula teórica que nós fizemos no LUM, nós falamos dos horizontes superficiais, que são aqueles horizontes superiores, que estão na superfície do solo. Então, nós temos a úmico, a chernozêmico, a proeminente, a moderada, a fraca, etc. Aqueles são os horizontes superficiais, horizontes diagnósticos superficiais. Hoje nós vamos ver os subsuperficiais. Esses horizontes subsuperficiais, nós já vimos alguns, vamos discutir outros, e isso é bem interessante porque eles representam muitas vezes a classe de solo que nós vamos ver. E se a gente souber bem como é que é esse horizonte, muitas vezes você não precisa nem saber o nome do solo, você reconhece o horizonte lá no campo, e aí você sabe quais são as características ou limitações agronômicas a esse horizonte, tudo bem? Então vamos começar com o horizonte B textural. O horizonte B textural, o nome textural vem de textura. Então a textura é diferente do horizonte A para o horizonte B. O horizonte A é mais arenoso e o horizonte B é mais argiloso. Tudo bem? Então isso ocorre ou por translocação de argila dos horizontes superiores para os horizontes inferiores ou por remoção lateral de argila do horizonte A. E aí essa remoção também vai promover esse gradiente textural. Essa diferença de textura do horizonte superior para o horizonte B, a gente chama de gradiente textural, que no caso do B textural é bastante elevado. A gente faz uma análise do horizonte superior, que é o horizonte A, vê o teor de argila nele, e ver o teor de argila no B. A gente divide um pelo outro, esse número tem que ser maior do que 1,5. Então, isso é um número e é matemático a coisa. Então, para separar esse horizonte B textural do benítico que vem pela frente, a gente usa essa diferença no gradiente textural, que no caso do benítico é menor do que no B textural. Então, o B textural, a primeira coisa que a gente observa é que ele tem um alto gradiente textural. Vocês se lembram que a gente bateu com o martelo lá no campo? Eu falei, gente, ó, dá até para ouvir o barulho diferente quando a gente bate o martelo. Vocês se lembram disso? Pois é, aquela batida do martelo, no campo, a gente consegue perceber esse gradiente textural. Quando vai aumentando a dureza no horizonte B, a gente já pode imaginar que tem uma diferença de textura ou um aumento de argila no horizonte B, tá ok? Então a gente faz aquilo para separar os que não possuem essa diferença de argila do horizonte A para o B, tá ok? Então, por isso que aquilo é importante, aquela questão da gente fazer bater com martelo no barranco, ok? Outra característica que a gente viu lá no campo é a estrutura em blocos. Essa estrutura em blocos é extremamente importante nos Bs texturais. Por quê? Porque a estrutura em bloco, pessoal, é como se fosse uma parede de tijolo. Ela se encaixa um lado encaixando no outro. Esse fato de um lado, uma parede, encostar no outro do bloco, o que acontece? Há uma dificuldade de penetração da água, mas, por outro lado, não evapora essa água. Então, a conservação de água nos horizontes texturais com estrutura em blocos é muito boa, ou seja, é a melhor que existe. Então, se vocês me perguntarem qual que seria o solo que conserva mais água, professor, eu ia falar o horizonte B textural com estrutura em blocos, porque a estrutura em blocos é que conserva mais água que a gente conhece. Vamos dar uma olhada aqui nesse perfil, pessoal. Olha aqui, ó. Aqui nós temos um horizonte A. Esse horizonte A aqui é um A moderado, tá vendo? Tem 20 centímetros. Depois vem um horizonte aqui E. Olha como é que ele clareia esse horizonte E. Dá até para sentir que ele é bastante arenoso. Se a tela de vocês estiver boa, dá para ver que ele tem uma textura mais grosseira. Dá uma olhada. Porque esse material aqui, o horizonte E daqui, esse E é de eluviação, ele perdeu argila
para o horizonte B que está aqui embaixo. Dá uma olhada, o horizonte B, então, está aqui embaixo e recebeu a argila do horizonte E. Esse fato de ter recebido da argila do horizonte E pode ter promovido ou não serosidade, depende do tanto de tempo que foi ocorrendo, que foi infiltrando a argila dentro do horizonte B, que foi descendo a argila para o horizonte B, aí pode ter formado ou não serosidade. Então, portanto, os Bs texturais tem alto gradiente textural, ele tem uma grande diferença do A para o B, perceptível no campo, e também pode ter ou não serosidade, depende da quantidade aí de argila que infiltrou no horizonte B, tá certo? E ele ainda pode possuir algum mineral primário facilmente temperizável, quer dizer, não é um solo completamente esgotado em minerais que são nutrientes para as plantas. Então isso quer dizer o quê? Que ele pode ser eutrófico ou distrófico. Vocês se lembram bem o que é eutrófico ou distrófico? Eutrófico quer dizer que tem alta fertilidade, ele tem um V, ou saturação por bases, maior do que 50. E distrófico, saturação por bases menor do que 50%. E aí a gente chama de um solo pobre. Se ele pode ser eutrófico ou distrófico, quer dizer que ele pode ser pobre ou rico, depende da posição em que ele se encontra na paisagem, da quantidade que choveu naquela região e dos fatores de intemperismo que a gente já comentou, tá certo? Então, esses horizontes texturais, eles ocorrem bem distribuídos no Brasil inteiro. Ele ocorre nos relevos ondulados, os relevos mais suavizados, não tão íngremes quanto os cambissolos que nós vimos, mas ainda não no relevo plano. Então, ele ocorre nesse relevo aí e é favorecido pela essa translocação de argila ou remoção lateral de argila. Estrutura em blocos, tá? E pode ter ou não serosidade. O que separa ele do nitossolo, que é o próximo, seria esse alto gradiente textural, que no nitossolo, que forma o B nítico, ele tem um baixo gradiente textural, ou seja, o teor de argila em B é menor do que o teor de argila em A, esse valor é menor do que 1,5%. A menor do que B, menor do que 1,5%. Então, esse baixo gradiente textural, ou seja, menor do que 1,5%, nos transporta para B nítico. Então, quando eu tenho um horizonte que vocês percebem um acréscimo, uma mudança na textura do solo, e ele tem diferença de textura do A para o B, mas você não percebe ela muito bem no martelo, você passa isso ou tenta passar para B nítico. Aí vamos ver se tem outras coisas que podem ajudar a gente. Quais seriam as outras coisas? A primeira coisa é a serosidade muito marcante. Eu estou falando em serosidade, vocês se lembram o que é serosidade, pessoal? Serosidade é a argila translocada em A, ela vai ficar suspensa, ela desce dos horizontes superiores e infiltra no horizonte B. Aí, quando ela infiltra no horizonte B, ela envolve aquele bloco e seca. Quando ela seca, vai ficando aquela camadinha de argila ali. Essa camada de argila dá um brilho que a gente chama de serosidade. No caso do B nítico, o nome é de serosidade marcante, é uma serosidade forte, tá? Então, tem que ter essa presença de serosidade forte para separar o B nítico do B textural que nós vimos anteriormente, além do baixo gradiente textural no caso do B nítico. Então, olha lá, ele tem um B textural, mas ele não tem incremento suficiente para classificá-lo como B textural. Então, ele tem um baixo gradiente textural e uma presença muito forte de serosidade no horizonte B. Ele pode ser argiloso ou muito argiloso. Isso quer dizer que ele não pode ser textura média ou arenoso. Então, não existe B nítico, textura média ou textura arenosa. Ele tem que ser argiloso, porque é a argila que faz essa serosidade, a presença de serosidade marcante nesse solo. Nós já comentamos lá na aula de campo que esse solo ele tem cor vermelha intensa. Normalmente eles são vermelhos. Existem algumas exceções em que esses solos tendem para amarelo.
tem alta serosidade, baixo gradiente textural e cor vermelho e amarelo. Mas isso é mais difícil. Por quê? Porque essas características de baixo gradiente textural e alta serosidade, ela é dada por uma rocha de textura mais fina, que se decompõe de forma já mais fina, mais argilosa do que um granito, por exemplo. Então, as rochas que tendem a dar origem aos beníticos são as rochas das rochas máficas, basalto, gabbro, diabásio. Essas rochas, elas têm um alto teor de ferro, vocês se lembram? Então, quando eu falar em rochas máficas, vocês pensem no alto teor de ferro. De onde que vem esse ferro? Lá do centro da Terra. Então, ocorre uma erupção vulcânica, o magma vem lá de baixo do centro da Terra e erupciona aqui em cima, na forma de vulcão, ou um pouco mais abaixo no solo. Esse derrame basáltico vem trazendo todos os metais fundidos, que a gente fala. E esses metais fundidos são exatamente os nutrientes das plantas. Por exemplo, ferro, o manganês, o zinco, o cobre, eles se comportam da mesma forma que o ferro. Então, ele tem mesmo ponto de fusão, mesmo ponto de ebulição, aquela coisa toda. E quando sobe o magma rico em ferro para cima, que vai erupcionar, o que acontece? Os outros metais, que são micronutrientes essenciais às plantas, sobem junto com ele. Então, como esses metais não são perdidos no solo, eles não são lixiviados, eles permanecem no solo, o que acontece? Os solos originários de rochas máficas tendem a ter esse acréscimo de micronutrientes naturalmente nos solos. Isso dá um aporte aí de qualidade ao solo, concorda? Então, mesmo que ele tenha o mesmo valor de V%, ou seja, digamos que os dois sejam eutróficos, os dois tenham 50% de V, tanto o B textural quanto o benítico, tenha essa porcentagem aí de V igual. O benítico vai ter um aporte a mais de metais que vai dar uma melhora na produção dos alimentos que tiverem ali, por exemplo. O milho vai formar a espiga mais bem formada, o café vai ter uma qualidade melhor, e assim vai, devido à presença desses microelementos que vêm junto com o magma rico em ferro das rochas máficas. Tudo bem, pessoal? Lembrando, então, ele tem uma cor uniforme de cima até embaixo. Observe, a mesma cor que está lá no horizonte A vem descendo. Então, ela tem a cor bastante uniforme, benítico, sempre argiloso ou muito argiloso, serosidade forte ou moderada e um baixo gradiente textural. Essas são as características do benítico. Agora, continuando ainda em B textural, nós vamos falar do B plânico. O B plânico é um tipo especial de B textural que é precedido por uma mudança textural abrupta. E aí, com isso, ele apresenta estrutura prismática ou colunar. Qual que é a diferença de estrutura prismática para colunar? Muito simples. Prismática, vocês se lembram, é aquela estrutura grande em que o eixo Y é maior do que o eixo X, então é uma estrutura comprida. Eu pedi para vocês olharem lá no campus virtual as fotos que eu tenho de estrutura prismática lá. Então, aquela estrutura prismática, ela tem pontas, aí a gente chama de prismática. Quando essas pontas se tornam arredondadas, dá uma olhada na fotografia aqui, olha. As pontas são mais arredondadas, olha aqui. Então, o prisma aqui está com as cabeças arredondadas. O que promove isso é o sódio, porque o sódio dispersa toda a argila que tem no solo e ela vai se assentando ao redor do prisma, na cabeça do prisma, e vai arredondando essa estrutura. A gente passa a chamar de colunar, porque parece uma coluna grega, arredondada em cima. Então, característica, o que difere o B plânico do B textural? Essa mudança textural abrupta. Observem aqui, vocês podem chegar mais perto, amplie essas fotos se precisar.
Olha aqui para vocês verem daqui para cá. Ó. Aqui então nós temos um material muito arenoso, um horizonte E muito arenoso, e aqui nessa divisão aqui nós temos um horizonte B muito argiloso. Muito argiloso. A gente chama isso de mudança textural abrupta. Olhando com boa intenção, vocês conseguem perceber que essa parte aqui é arenosa e essa parte aqui de baixo é argilosa. E essa distância da argila, de uma parte arenosa para uma parte argilosa, é muito curta, ou seja, tem menos de 7,5 centímetros de distância aqui. Observe, de 30 a 40 que ocorre essa mudança, e ela é muito rápida, muito abrupta. Esse tipo de B ocorre em relevos planos. Então, relevos planos favorecem essa formação desse B plânico. O sódio ali vai dispersar aquela argila e a argila vai descer, ficando um A muito arenoso e um B muito argiloso. Isso favorece o quê, pessoal? Quando eu tenho um relevo plano com um A muito arenoso e um B muito argiloso, o que acontece na superfície desse solo? Muito provavelmente vai ocorrer uma inundação, vai faltar oxigênio nesse solo, porque o B muito argiloso dificulta muito a infiltração de água. Essa dificuldade de infiltração de água vai ser Ô, gente, pede para fazer silêncio aí, pelo amor de Deus. Então, essa mudança textural aqui vai ser muito abrupta, então ela difere um pouco daquele B textural, que a mudança vai gradativamente aumentando essa diferença de textura, tá? Então ela pode ter ou não essa quantidade de sódio, mas ele geralmente tem alguma coisa que fez com que esse argila separasse da areia e do silt, fazendo com que a argila descesse e ficasse presa ali na cabecinha do B. Muitas vezes, nesse caso aqui, pode ocorrer também a estrutura laminar nessa ponta aqui. E a estrutura laminar dificulta muito a penetração de água nesse horizonte B. Então, favorecendo aqui solos, inundações bem típicas aqui no solo com horizonte B, fazendo com que até às vezes ocorra um hidromorfismo, ou seja, ele comece a ficar com falta de oxigênio e mude de cor vermelha para cor cinzenta. Tá? Nós vimos solos desses em grandes extensões lá no estado de Roraima, também tem no estado do Rio Grande do Sul. Grandes extensões, são grandes produtores de arroz, esse tipo de solo, porque favorece a inundação e você administra essa inundação com canais de drenagem, e aí a produção de arroz é muito favorecida nesses tipos de solo. Além disso, inunda, como observem que de solo mesmo, assim, que a água pode penetrar, são 30 centímetros. Um relevo plano, com 30 centímetros de profundidade de solo, a chance de inundar é muito grande, qualquer chuvinha inunda esse solo. E aí, lá em Roraima, nós vimos o solo tampado, chega a tampar até a estrada de água, devido a essa não infiltração de água no horizonte B. Claro? Depois aqui nós temos o caráter vértico. Então, o caráter vértico, por que eu chamo de caráter vértico? Porque não é só o horizonte B. Observem que o caráter vértico começa aqui do superior, olha. Então, essa rachadura aqui, mostrando bem uma estrutura prismática grande. Olha, esse martelo está aqui para vocês verem o tamanho dessa estrutura. Chega a ter 2 centímetros, 3 centímetros aqui de distância dessa parede com essa parede, ou seja, tem uma fenda bem grande, e a estrutura é forma de cone ou cuneiforme, que é a estrutura prismática que a gente vê. Ela vem lá de cima até embaixo. Então, por isso que a gente nem chama de B vértico, a gente chama de caráter vértico. Além disso, o que acontece? O material que está aqui nessa superfície, ele pode penetrar nessas fendas e ser misturado com horizontes, com as camadas mais inferiores.
Então, esse solo é meio que misturado, a argila é misturada com a matéria orgânica lá de cima, então é meio que misturado, por isso chama invertido, vertido, certo? Por causa dessas fendas que nós temos aqui, que favorecem a penetração de solos da superfície e vai fazendo essa mistura de solos aqui embaixo. Por isso a gente chama isso de horizonte C vértice, tá certo? Então, esses horizontes aqui, essas rachaduras ou fendas nos horizontes vérticos, são formadas pelo acúmulo de argila nesses solos. Então, esses solos têm muita argila de alta atividade, ou 2:1, e aí ela vai formando, vocês se lembram que ela abre e fecha de acordo com a umidade. Então, quando seca, ela expande, ela contrai, né? Na verdade, quando seca, ela contrai, forma a fenda, quando umedece, ela fecha a fenda. Isso vai acontecendo sempre que ocorre umidade e secagem no solo. Aí o que acontece? Ele vai fazendo uma arranhadura ali, que a gente chama de slick sides. A gente consegue ver, é como se escorregasse assim, um prisma no outro, e aí forma uns arranhados ali, que a gente chama isso de slick sides, tá certo? E a estrutura cuneiforme nada mais é do que em forma de cone ou prisma, ok? E aí a gente pode observar esse caráter bético. É bastante comum mais próximos a rio também, porque concentra as argilas ali e favorece essa formação de argila 2:1 ali, ok? Caráter bético. Lembrando aqui no caráter bético que vocês imaginam uma raiz que cresceu nessa fenda. Ela vai ser esmagada na hora que essa fenda fechar, vocês concordam? Então, manejo de solos vérticos ou de caráter vértico é muito difícil no campo, porque tem que manter a umidade bastante uniforme, não pode ter alterações bruscas de umidade para poder não acontecer esse esmagamento de raízes que é possível de ocorrer nesses solos vérticos. Aqui, então, agora, nós temos o B espódico. O B espódico, horizonte B espódico. O que seria esse horizonte B espódico? Olha aqui, então, nos horizontes B texturais, o que desce do horizonte E? A argila. E essa argila acumula no horizonte B. No caso do B espódico, o que desce do horizonte E? Olha aqui, o horizonte E está aqui, então aqui em cima tem o horizonte A, aqui embaixo o horizonte E de eluviação, se lembra que perdeu? E o que ele perdeu nesse caso aqui? Olha a cor desse material aqui embaixo, pessoal. Então esse aqui é um corte num perfil de solo, e aqui está mostrando para a gente que depois dessa camada branca, que a gente chama de horizonte E álbico, porque é claro, ocorre uma camada bem escura e alguns pontos avermelhadas ou amareladas. Essa coisa escura que desceu é a matéria orgânica, se lembra? A matéria orgânica é o que dá cor escura ao solo. Então, o que a gente vê aqui embaixo escuro é vindo da matéria orgânica, além de óxidos de ferro e alumínio, que ainda não estavam bem formados, também pode ter migrado, fazendo com que isso fique bem denso ali, endurecido, por causa dessa combinação de matéria orgânica com esses óxidos, tá certo? Além disso, é um material ácido. Por que é ácido? Porque tem muita matéria orgânica que possivelmente não foi bem decomposta ainda. Então, esse acúmulo de matéria orgânica aqui torna esse solo ácido. Geralmente também são pobres, porque o que favorece essa formação ou essa translocação de matéria orgânica é um material mais arenoso. Então, esse B espódico ocorre em locais mais arenosos e com acúmulo de matéria orgânica. Então, a gente vê muito desses B espódicos na região costeira ali, naquele material bem arenoso, e é com a floresta, com a mata ali atlântica em cima. Essa mata atlântica deposita material orgânico, e esse material orgânico, como não tem argila para ser retido, ele desce no solo e vai ficar no horizonte B. E aí forma esses B espódicos. Além do mar ou da região costeira que eu estou comentando com vocês, nós temos também muito B espódico na Amazônia, região do Rio Negro da Amazônia.
Esse Rio Negro é porque migrou matéria orgânica para o rio. Nós temos também no Rio Grande do Sul aquelas acículas de pinos. Aqueles pinos têm aquelas acículas são de difícil decomposição. Uma região mais fria, material orgânico de difícil decomposição permanece no solo, a chance de migrar quando é mais arenoso é muito alta. E esse material é um material ácido muito pobre, muito difícil de trabalhar. Okay? Agora nós estamos falando aqui dos beslatossólicos. Beslatossólicos são os que eu considero mais importantes na matéria da gente aqui, pessoal. Por quê? Basicamente, nós como agrônomos vamos trabalhar ou com B textural ou com B latossólico. Se forem premiados, vão trabalhar com B nítico, certo? Por quê? Porque isso aí é o que ocorre em maior quantidade na região nossa, no Brasil. Então, os solos que prevalecem no solo brasileiro, por isso nós somos o celeiro do mundo, por isso que nós somos considerados o fazendão do planeta. Por quê? Porque nós temos essas duas classes de solos em grande quantidade, o B latossólico e o B textural. Esses dois são responsáveis basicamente por toda a produção brasileira, certo? Os outros solos se pode produzir, mas tem algumas restrições que a gente já comentou aí. Então, nesse caso aqui, o solo belatossólico é um solo profundo, observem, olha aqui, esse aqui tem mais de 4 metros de profundidade daqui da superfície até embaixo, e vocês não veem nem sinal de horizonte C, olha lá. Esse horizonte C está bem mais embaixo aqui. Então, é um horizonte profundo, muito intemperizado, ou seja, ficou parado ali e os agentes do intemperismo foram lixiviando esse material, tornando mais poroso, lavando os ânions e cátions que existiam ali, tornando esse solo mais pobre ou mais de baixa fertilidade. Por quê? Porque para formar um solo espesso desse, ele tem que ter sido muito lixiviado. Tá? Outra coisa, como ele é muito espesso, muito trabalhado, muito intemperizado, ele é homogêneo. Olha, homogêneo quer dizer, a cor é muito semelhante aqui em cima. Observe o mais vermelho, olha, a cor é a mesma de cima até embaixo. E no mais amarelo também isso ocorre. Então, ele tem uma homogeneidade maior do que os outros solos que a gente viu. Além disso, é friável. Já comentei com vocês o que seria friabilidade? Friabilidade é quando você pega um torrão e ele quebra facilmente na sua mão. Então, um solo úmido, você pega e aperta o torrão, ele se dissolve, desmancha facilmente no solo. Quando isso acontece, a gente chama de solo friável. Qual a importância disso? Pensa bem, para que você quer saber se o solo está quebrando na hora que você faz uma forcinha? Passagem de máquina, se lembra? Porque para passar a máquina, o solo tem que estar quebrando facilmente. Se ele tiver muito difícil para quebrar, vai formar torrões enormes que vão dificultar essa passagem de máquina. Então, por isso é importante perceber a friabilidade do solo. E no caso dos beslatossólicos, isso é bem natural. Os beslatossólicos geralmente são friáveis e, portanto, facilmente mecanizáveis também. Então, você está certo? A iluviação inexpressiva quer dizer que não há iluviação, não há translocação de argila, nem de matéria orgânica, nem de óxidos, nada que é palpável, você consegue ver. Se você conseguir ver isso, ele passa a ser B-textural e não B-latossólico. Não pode ter essa translocação de argila e muito menos sinal de serosidade. Se tem serosidade é porque houve translocação de argila. Como não pode haver translocação de argila do B-latossólico, não pode ter serosidade, tá claro? Os tipos de argila que predominam nos latossolos são as argilas 1 para 1. O que é 1 para 1? Vocês se lembram? Caulinita. Óxidos de ferro. Quais são os óxidos de ferro? Hematita e guetita. E óxido de alumínio, que seria gibsita. Então, esses 4 minerais são predominantes nos beslatossólicos. Então, vamos repetir. Caulinita, gibsita, hematita e guetita. Eles que predominam nos solos. Obviamente, aqui vai predominar a guetita e aqui vai predominar a hematita.
Isso a gente diz que são solos oxídicos, ou seja, tem uma grande quantidade de óxidos acumulados nele. São os óxidos de ferro e de alumínio. E ele é originário por um intenso e duradouro temperismo, ou seja, vai removendo a sílica, vai chovendo, vai lavando aquelas bases, vai lavando o cálcio, vai sendo absorvido pelas plantas, e com isso o solo vai se aprofundando. E como proporcionalmente ele perdeu bases, e aí vai concentrar esses minerais que a gente chama de óxidos, que são os óxidos de ferro, que vai ficar concentrado lá nos latossolos. Tá claro? Então, vamos pensar aqui só na questão da mecanização. São solos facilmente mecanizáveis, relevos planos. Geralmente eles ocorrem em relevos planos. Existem alguns que ocorrem em relevos mais movimentados, mas isso são exceções. Normalmente eles ocorrem em relevos planos, predominam em grande parte do Brasil e também em alguns pontos da África e Oceania, mas não tem deles lá para cima, porque nós somos privilegiados de ter um belatossólico aqui com essa profundidade, com essa facilidade para ou ajuda para produzir grãos. Então são solos indicados para a produção de grãos, porque os grãos exigem mecanização. Você tem que plantar, colher, capinar, arar, sucar e etc. Então a passagem intensiva de máquinas favorece a produção de grãos nesses solos. E aí você combinando isso com um período de chuva, a favorecimento da produção de grãos é intenso. Se você fizer uma irrigação, seja por pivô central, seja por qualquer outro tipo, você pode produzir nesses solos durante o ano inteiro. Ok? Aqui em Jaraguá, aqui pertinho, nossa, aqui dá uns 40 quilômetros, sentido São João del Rei, nós temos áreas em que produz quatro tipos de culturas durante o ano sem irrigação. 3 a 4 ciclos de culturas sem irrigação. Isso é um fenômeno, porque na época de frio, se vocês passarem lá agora, vai estar cheio de trigo. Então, eles plantam trigo no inverno, soja e milho no verão. E aí faz essa ciclagem de nutrientes e mantém quase que o ano inteiro o solo produzindo, nesses latossolos, nesses beslatossólicos que a gente está comentando. Tá claro? Aqui nós estamos falando agora do B incipiente. Nós vimos o B incipiente naquele relevo linear que eu mostrei para vocês lá na matinha, lá debaixo da ecologia. Vocês se lembram? Então, o que significa um B incipiente? É um B iniciante. Ele está começando a ser formado. Então, ele ainda tem presença de minerais primários facilmente temperizáveis, porque ele está sendo decomposto. Então, ele tem muita presença de minerais primários facilmente temperizáveis. E esses minerais podem ser disponibilizados para as plantas posteriormente. Ok? Além disso, ele não pode ter translocação de argila, porque se tiver translocação ou de argila ou de matéria orgânica, ele vai deixar de ser B incipiente, vai passar para ser B textural ou B espódico, dependendo do que migrar, tá certo? Então, e geralmente é pouco espesso, tá? Normalmente é um horizonte B pequeno, mas ele pode ser grande. Quando ele é maior, o que separa ele dos Bs latossólicos seriam, por exemplo, a presença desses minerais primários que são visíveis aí a olho nu no campo, ou com lupa, né? Claro para vocês? Então, B incipiente é o horizonte B diagnóstico de B cambissolo, de cambissolo, e a gente já viu desse solo lá no campo. Aqui outra foto, vocês observam que aqui, então, nós temos um horizonte A aqui de 10 centímetros, depois nós temos um horizonte B aí de 10, 20, 30, 40 centímetros de profundidade, ok? Depois nós temos o B plíntico. Lembram que eu comentei com vocês que alguns solos podem ocorrer presença de mosqueado? Se lembram que eu falei de mosqueado? Então, isso aqui que nós estamos vendo é que a gente chama de mosqueado ou plintita. Tá? O mosqueado é o princípio da plintita. Quando está formando a plintita, a gente chama de Depois que forma a plintita, ela pode ser separada
da massa branca ou cinzenta, a gente passa a chamar de plintita. Então, o que seria um horizonte B plíntico? Ele possui cores vermelhas variegadas ou mosqueadas, que são características de plintita, em quantidade maior do que 15%. Porque existem alguns solos, principalmente os gleissolos, que têm presença de plintita lá, porque eles são mal drenados e essa presença de plintita expressa essa má drenagem. Mas essa quantidade ou volume ocupado por essa plintita geralmente é menor do que 15 centímetros, aí a gente não chama de B plíntico. Tem que ter uma expressão boa do solo para a gente chamar de B plíntico, tá certo? E essa camada ou capa de plintita que tem no solo deve ser maior do que 15 centímetros de espessura. Vamos entender isso aqui, olha. Aqui, então, eu tenho uma camada de plintita. Essa camada de plintita aqui deve ter uns 40 centímetros, 30, 40 centímetros aqui de profundidade, de espessura, certo? Aí a gente pode chamar de horizonte B plíntico. Por que é importante falar desse B plíntico? Bom, primeira coisa, quando a gente vê sinais de plintita ou de B plíntico, a gente fala que aquele solo é mal drenado. Aí é uma região em que eu não posso plantar, por exemplo, eucalipto, café, que sofrem muito com a falta de oxigênio. Então, exclui essas culturas já. Você já vai administrando. Além disso, essas plantitas antigamente eram usadas para construção de casa, porque enquanto ela está úmida, ela fica moldável, você consegue cortar e formar tijolos, formar blocos grandes ali, e esses blocos, quando secam, eles se tornam irreversivelmente duros. Eu fui na República Dominicana, na casa do Cristóvão Colombo, e lá essa casa dele era feita de plintita e tinha mais de 500 anos lá. Certo? Está lá para todo mundo ver, é um museu agora. Tá ok, pessoal? Então, essa plintita, ela fica irreversível, ela fica dura e depois não vira pedra. Só que o que acontece? Se essa pedra ou essa capa de plintita tiver muito na superfície, o que vai acontecer? Vai comportar aquela capa ali, vai fazer com que a água não infiltre ali. Então, assim, porque é dura, vai ficar dura e não vai infiltrar água, vai fazer com que haja excesso de água e afogamento das plantas ali. Muito comum, tá certo? Agora nós vamos ver o que nós já vimos lá no campo também, que a gente chama de gleissolo. Observem a cor glazada ou cinzenta, olha aqui, ó. Então, essa cor cinzenta a gente chama de horizonte gley. Ela é causada pelo hidromorfismo, ou seja, mudança da forma do ferro, de ferro 3 para ferro 2, que faz com que o solo perca a cor, porque o ferro 2 não tem cor. Aí a matéria orgânica combinada com aquela massa branca vai ficar de cor cinzenta. Então, essa cor cinzenta indica para nós uns gleissolos, tá? E esses gleis, ou horizontes gleis, indicam a falta de oxigênio e de outros metais que podem ocorrer, tá certo? Ocorre muito comum em várzeas, tá? Então, essa cor cinzenta, com ou sem mosqueado, desde que menor do que 15% de mosqueado, porque senão vai cair em B plíntico, certo? Podem ser encontradas em área permanentemente ou intermitentemente encharcada. Então, áreas em que o lençol freático passa na superfície do solo, vai sofrer esse metamorfismo aí, hidromorfismo aí, tá certo? E ficar de cor cinzenta.